Senhor. Reverendíssimo Diácono Walter, queridos irmãos e queridas irmãs, a liturgia da igreja nesse terceiro domingo do tempo comum nos coloca diante de dois períodos da história do povo de Israel que tem muito a nos dizer nos nossos dias, e como Deus recomeçou a reconstrução desse povo. O primeiro deles foi o texto trazido na primeira leitura de hoje, o livro do livro de Neemias, em que o sacerdote Esdras, ele numa praça coloca lá um estrado de madeira mais alto, convoca lá os homens, as mulheres, a população toda, e recomeça ali a reconstrução desse povo. Vamos lembrar um pouquinho a história, século VI a.C., o povo de Israel tinha sido exilado na Babilônia, diante do poder de Nabucodonosor. Nabucodonosor tinha entrado na terra de Israel, destruído tudo, não tinha mais templo, as casas, as famílias, todo mundo foi deportado lá para a Babilônia, diante de costumes pagãos, costumes idolátricos e uma série de agressões à cultura e à religiosidade daquele povo. Muita gente depois do exílio permaneceu lá na Babilônia, porque já tinha se misturado com a cultura e o pecado foi tomando conta da vida, mas um pequeno resto voltou para Israel. Pequeno resto, que a Bíblia usa uma expressão para designá-los, chama de anauíns. Os anauíns, quem são os anauíns? Os pobres de Javé. Aqueles que entenderam que a riqueza deles estava nas promessas de Deus e não nas estruturas humanas. Esse pequeno resto volta para a terra de Israel. E a leitura de hoje, então, Esdras, num estrado de madeira, começa a pregar para aquele povo sobre a lei de Deus. Repare, a pregação não é feita no templo, porque não tinha mais templo, estava tudo destruído. Não tinham sacrifícios, holocaustos, tudo que era oferecido antes. Agora só tinha a palavra, e é a palavra que vai colocar aquele povo novamente de pé. Escreve aí isso dentro da sua alma. O que te coloca de pé é a palavra de Deus. O que te coloca de pé, o que te reconstrói, é aquilo que Deus sabe a teu respeito e os propósitos dele para a sua vida. As agendas, as modas, as culturas, essas vão passando, ao sabor das circunstâncias, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Por isso a leitura de hoje é linda, em que Esdras, com toda a autoridade, sacerdote, escriba, dentro do povo, ele vai ser esse instrumento poderoso nas mãos de Deus para reconstruir esse povo. Esdras e o governador Neemias, os dois muito importantes nesse contexto histórico, dentro da vida do povo de Deus. Bom, a leitura continua. Esdras então diz que desde o amanhecer até o meio-dia, olha bem, a manhã inteira passaram debaixo da palavra de Deus, sob a autoridade da palavra, tentando entender de Deus qual era o caminho a seguir agora, pedir forças para reconstruir. Ali, desde ao amanhecer ao meio-dia, e ali todos que eram capazes de compreender, o povo escutava com atenção toda a leitura do livro da lei. Esdras então de pé, estando no lugar mais alto, abriu o livro, todo o povo Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, levantando as mãos, amém, amém. Lendo essa leitura hoje, irmãos, olhando para a história da nossa sociedade, talvez tão destruída como aquela, talvez tão imersa no pecado e tão confusa nos seus princípios como aquela, hoje nós também queremos deixar que a palavra de Deus nos reconstrua, e também queremos dar o nosso amém a Deus, dizer amém, amém. Eu quero que essa palavra seja a minha regra de vida. Eu quero que essa palavra me dê a luz necessária como um farol a seguir na estrada dessa vida. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes pode acontecer de sermos influenciados
pelas agendas de cada tempo, de cada cultura. A gente tem visto aí tantas novidades surgindo de uma forma ou de outra. É preciso que tenhamos os nossos princípios definidos. As agendas vão embora, mas a palavra de Deus permanece. Hoje, o Senhor quer ouvir de mim, ouvir de você, o seu amém, o seu assim seja, a sua concordância livre, amorosa, dizendo: eu quero que a palavra de Deus também seja a regra da minha vida. Isso ninguém pode colocar dentro de você, a não ser o Espírito Santo de Deus com a sua autorização. Não adianta você pensar que você pode transmitir algo, simplesmente porque viveu no mesmo ambiente. Não, a palavra de Deus, a evangelização não acontece por osmose. A palavra de Deus acontece, ela entra pelos ouvidos e ela precisa chegar no coração. A fé vem pela pregação, diz o apóstolo. Por isso nós pregamos a palavra, e é preciso que a nossa resposta seja como o povo de Israel, o nosso amém ao Senhor. Amém, amém. Eu quero que essa palavra seja a minha regra de vida. Bom, terminaram a leitura, inclinaram-se, prostraram-se diante do Senhor com o rosto em terra. Olha a submissão à palavra, gente. Escuta isso. Prostraram-se com o rosto em terra. O contexto, imagina bem, o templo tudo destruído, e a palavra de Deus colocando esse povo de pé. Rosto em terra, prostraram-se, leram clara e distintamente o livro da palavra de Deus. Leram clara e distintamente. Isso quer dizer que eu e você não podemos mais ficar na ignorância, no mais ou menos. Faz de conta que eu escutei a palavra, faz de conta que está tudo certo. Não, a palavra tem que ser clara, distinta, saber o querer de Deus e colocar a minha vida aí diante dessa palavra. Tá bem? E aí termina a leitura, leram claramente, distintamente, explicaram o sentido da escritura. O governador Neemias, o sacerdote Esdras, escriba, todo o povo disseram: esse é um dia consagrado ao Senhor, não fiqueis tristes nem choreis, porque a alegria do Senhor será a vossa força. É fácil a gente dizer isso quando tudo está bem, né? É fácil dizer isso quando tudo está arrumadinho, organizado. Mas quando está tudo destruído, quando a vida está em frangalhos, quando tudo está disperso, a alegria do Senhor será a vossa força. A palavra de Deus como regra de vida e a decisão de viver na presença de Deus. Foi essa a escolha do povo de Israel. Foi assim que eles recomeçaram naquele século VI, no pós-exílio, aqui a vida com Deus, o cumprimento das promessas do Senhor. Se o povo tivesse desistido e permanecido na Babilônia, talvez nós não tivéssemos a continuidade desse povo. Jesus não teria vindo. 6 séculos depois, acontece a leitura do Evangelho que nós ouvimos hoje. São Lucas escrevendo 2 trechos. Primeiro o começo do Evangelho, depois já ele pula para o capítulo 4, no mesmo trecho ali, e ele vai falar de toda a pesquisa que ele fez, da escuta que ele fez, dos documentos que ele recolheu para escrever o Evangelho. E ele fala uma palavra muito importante. Ele diz assim, para que, ele diz assim, tenhais, sejais testemunhas oculares, ministros da palavra, para que tenhais solidez, para que possais verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Lucas trabalhou muito, gastou muita tinta e pena, muito suor, para que possais verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. O Evangelho não é uma fábula, uma historinha para distrair o nosso coração, não. O Evangelho é a nossa regra de vida, é a palavra de Deus que se fez carne em Jesus e nos ensinou agora um novo modo de ser. Pois Lucas então escreve, esse início do Evangelho, é o prólogo do Evangelho dele, e depois ele pula para o capítulo 4, mostrando Jesus lá na sinagoga. Repito, ele está na sinagoga pregando a palavra, assim como Esdras estava lá pregando a palavra, e aí termina aquela leitura tomando o rolo do livro do profeta Isaías, abre aquele rolo de pergaminho, e ele lê aquele trecho do profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim,
porque Ele me ungiu, me consagrou com a unção, a proclamar a boa nova. E ele vai lendo o texto de Isaías, confirmando, concretizando o que a profecia dizia sobre ele. Hoje, irmãos, lendo essa palavra, nós queremos recordar que no nosso batismo e depois confirmados na crisma, o Espírito Santo fez a mesma coisa conosco. Deixa eu dizer de novo, a palavra que Jesus leu de Isaías, ela se cumpre na nossa vida a partir do dom do Espírito Santo que recebemos no batismo. Você pode rezar com essa palavra e dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu e me consagrou com a unção. Eu temo muito a mentalidade, desculpa dizer assim, um pouco medíocre, de alguns católicos que às vezes ficam se escondendo do Evangelho, se escondendo da sua missão, se escondendo do seu testemunho no meio da sociedade. Sim, é verdade, por nós mesmos, nós viveríamos na mediocridade, por nós mesmos, não seríamos capazes de nada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Mas deixa eu dizer, escuta aí, a partir da graça do Espírito que está sobre nós, nós faremos grandes coisas. Deixa eu dizer para você, ei, escuta, preste atenção aqui, o Espírito do Senhor está sobre ti. Você pode rezar com essa palavra. O batismo que você recebeu, a crisma que te confirmou, não foi um espírito de segunda categoria, não, é o Espírito que ungiu a Jesus para a missão dele, foi o mesmo Espírito. É o Espírito que te dá a graça para viver o teu matrimônio, para ser honesto na tua profissão, para ter com os teus valores esse caminho de vida alto, digno. É esse Espírito que nos unge a viver assim no meio da sociedade. Jesus ainda diz na palavra que ele abre do profeta, diz que o Senhor o ungiu, para proclamar, para anunciar a boa nova aos pobres. Quanta pobreza há na sociedade de hoje, não só a pobreza social, de bens, de matéria, mas quanta pobreza espiritual, quanta pobreza cultural, ou seja, quanto trabalho temos a fazer ao anunciar essa boa nova. Como assim, padre? O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que uma pessoa que vive abaixo daquilo que Deus sonhou, ela está na miséria. Uma pessoa quando vive no pecado, ela está na miséria. Ainda que ela tenha uma fortuna, ela está na miséria, porque não é aquele o projeto de Deus para ela. A palavra que foi dada a nós é que o Espírito nos ungiu para anunciar aos pobres, a tirar as pessoas de todo tipo de pobreza material e espiritual. Pois assim, o profeta traz essa palavra, Jesus proclama na sinagoga, e ele termina dizendo: para proclamar a libertação aos cativos. Quanto cativeiro o mundo de hoje tem fabricado, aos cegos a recuperação da vista. E às vezes a gente parece mesmo que vai tateando pelas paredes do mundo, procurando um caminho, procurando. O Senhor nos deu essa graça para recuperar a vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor, um Kairos. E termina o Evangelho, Jesus dizendo: hoje se cumpriu essa palavra da Escritura. Esse hoje não é um hoje cronológico, esse hoje é um hoje cairológico, é uma graça de Deus, é um tempo oportuno, é um favor de Deus, em que Deus abre o céu e diz: filho, filha, abre a tua alma, eu estou disposto a derramar uma porção nova dessa graça aí. Esse hoje de Deus, diferentemente do calendário civil, a virada de ano, o começo de ano, os propósitos novos, e que são bons, claro, mas sem a graça não poderíamos nada. É esse hoje de Deus que quer acontecer na nossa vida. Você pode repetir aí na sua oração, dizer: Deus, é hoje o dia, é hoje o dia, eu me abro a essa graça. Deus, é hoje, é esse Kairos que eu quero viver. Pois Jesus termina a leitura do Evangelho lembrando que esse hoje é a entrada dele na história, é a eternidade no tempo. É Deus dizendo para nós: agora não há mais separação, o véu do templo se rasgou, Deus veio até nós, não temos mais desculpas para não nos unirmos a Ele. Hoje, querido irmão e irmã, eu não tenho esse poder, mas o Espírito Santo tem. Eu quero pedir ao Espírito Santo duas coisas para você levar para sua casa, aí na bagagem do seu coração.
Que a tua resposta, que o teu amém hoje seja dito a Deus. Nesse começo de ano, ainda estamos em janeiro, né? Alguns ainda estão de férias. Nesse começo de ano, na tua oração aí, que você possa dizer para Deus: Senhor, a minha vida será um amém à tua palavra. A minha vida será um amém aos teus decretos. A minha vida, Senhor, minhas escolhas. Eu não quero outro caminho, mas que não seja esse. Que seja um amém a ti. E a segunda palavra, essa do Evangelho, essa que nos insere no contexto da igreja, esse hoje de Deus que se cumpre. São Paulo, na segunda leitura, lembrando para nós, a igreja de Cristo é um corpo, um único corpo, não são corpos diferentes. Quando eu comungo o corpo de Cristo na Eucaristia, aqui, nesse altar, quando eu comungo Jesus, eu comungo a sua vida, eu comungo a vida dos santos, eu comungo a vida de Nossa Senhora, porque o corpo de Cristo é um só. Todos fazemos parte do mesmo corpo, é o mesmo Espírito que move esse corpo. Na nossa cabeça, às vezes protestantizada, cabeça separada, cheia tantas vezes de compartimentos, né? A gente fica dividindo o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é um só. E ele termina, Paulo, nesse hoje de Deus, ele termina de forma linda, lembrando desses membros todos, da função deles. E ele pergunta assim: por acaso, todos vocês são apóstolos? Todos ensinam, todos são profetas, todos realizam milagres, todos têm dom de línguas, todos têm dom de curas? Não, cada membro é diferente, porque cada um tem uma função. E ele insiste dizendo: olha, quem tem o dom de ensinar, que ensine, né? Quem tem o dom de curar, que cure. Quem tem o dom, ou seja, cada dom, cada talento, cada carisma precisa existir para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação. Aquele espírito de mediocridade que eu falava, às vezes ele fica impregnado, dizendo: não, eu sou só um dedo no corpo, dois, quem sabe um olho, uma orelha, não vai fazer tanta falta assim. Não, claro que faz, e cada membro tem a sua função. Hoje você vai levar para casa essa palavra, o teu amém, e a tua pergunta para Deus: que membro eu sou nesse corpo? Será que o corpo de Cristo está atrofiado, porque está faltando a minha presença? Onde? Que membro sou eu? O que Deus quer de mim nesse corpo? Ou eu vou continuar sendo aquele católico do IBGE, aquele que só coloca lá um X, dizendo uma religião que foi batizado? Desculpa, querido, não precisa mais disso. Não perde seu tempo aqui não. Vai fazer uma coisa mais interessante, escutar um padre chato com esse microfone, uma hora falando no seu ouvido. Não, vai fazer outra coisa mais interessante. Não seja católico de conveniência, seja católico de assumir a sua fé, como eu dizia, de colocar a vida debaixo da régua da palavra, e querer dar o amém, que é a sua própria vida, a esse Deus que te chama, esse Deus que espera de mim e de você, esse Deus que está aí na sociedade ávido, esperando a nossa manifestação, a nossa presença, nosso testemunho. Esse Deus que nos chama, no meio desse mundo, com os desafios atuais, viver aquilo que Ele espera de nós. Hoje, são essas duas palavras que eu queria colocar no seu coração: amém, amém. Hoje é o dia que essa palavra se cumpriu no meu coração. No seu, eu não posso dizer, depende de você. Que Nossa Senhora, nossa mãe, e São José, nosso Pai e Senhor, intercedam por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquemos de pé.